E a gente está de volta com o nosso Vida Melhor. O assunto agora é a sua saúde. A gente vai entender um pouquinho o que os queijos trazem de benefícios para a nossa saúde, como é que a gente deve consumi-los. Eu estou aqui com a Cláudia Talan Marim, que é nutricionista. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Sempre muito bom recebê-la. Obrigada. A Cláudia sabe muito de nutrição e nos ajuda bastante a entender as propriedades de cada alimento. Aqui nos queijos, o queijo é um alimento importante? Então, a gente pode dizer que os derivados lácteos, de uma maneira geral, inclusive os queijos, são alimentos que a gente pode considerar que eles são da família dos alimentos funcionais. Por que alimento funcional? Porque, de alguma maneira, eles promovem a nossa saúde. Eles nos trazem benefícios à nossa saúde. Então, por exemplo, o queijo é um alimento que ele é rico em proteínas de alto valor biológico. Ele tem carboidrato, que nos fornece energia. É rico em minerais como cálcio, fósforo, magnésio, zinco, vitaminas do complexo A, D, E, além de ter bactérias probióticas, que fazem parte da nossa saúde intestinal, antioxidantes, que combatem os radicais livres, envelhecimento, processo inflamatório. Eles têm também um baixo índice glicêmico. O que é isso? É a velocidade com que os alimentos se tornam açúcar. Então, isso mantém a nossa glicemia mais constante, diminuindo o nosso apetite, controlando processos de obesidade, diabetes. Também hoje, os derivados lácteos, inclusive os queijos, eles são muito estudados no que se refere à hipertensão arterial, então pressão alta, né? A gente vai falar também sobre algumas vírgulas que a gente tem que ter em relação aos queijos, né? Cada um com as suas características. A gente vai falar dessas vírgulas daqui a pouquinho. Você precisa ficar aí e prestar atenção. Inclusive, se você conhece alguém que ama queijo, dá aquela ligadinha, porque já a gente vai falar um pouquinho dessas vírgulas. Dá só um minutinho, Cláudia. Eu já volto aqui pra gente falar um pouco mais sobre os queijos, viu? Falando de queijo, vamos entender um pouquinho o que a gente deve, quanto a gente deve comer de queijo, quais são essas vírgulas, o que o queijo pode provocar de ruim, né? De malefício para o nosso corpo. Então, no que se refere a malefícios, a gente tem que levar em consideração, primeiro, um diagnóstico médico, né? Ver se realmente a pessoa tem algum tipo de patologia que limita o consumo tanto de queijos quanto de derivados lácteos, principalmente a lactose, que é um assunto muito falado. Então, hoje em dia, às vezes a gente chega num profissional, ele bate um papinho, faz umas perguntas e de cara fala, olha, vamos tirar a lactose. Então, isso não está certo, né? Hoje a gente sabe que, inclusive, segundo o conselho, né, dos nutricionistas, a gente não pode limitar o consumo de lactose, a não ser que tenha um diagnóstico médico. O que é a lactose do queijo? Todo o leite, a parte do carboidrato do leite, né? O leite e os queijos, eles são os alimentos completos. Por quê? Porque eles têm proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais. Além de ter a parte probiótica, que é o que nos dá a saúde intestinal através de bactérias, né? Que são as bactérias que fermentam os derivados lácteos. Então, essas bactérias, elas degradam o leite, elas digerem o leite, elas utilizam do açúcar do leite como forma de energia para poder dar a consistência do leite. Então, o que deixa o requeijão cremoso, além de ácidos láticos ou algum tipo de coalho que se usa dependendo do tipo de fabricação do queijo, né? Então, principalmente os queijos frescos, como o queijo Minas, que a gente conhece, ou o queijo frescal, né? A própria ricota, que na verdade ela é um resultado da fabricação do queijo Minas. A gente tem o soro do leite e esse soro que faz a ricota, né? O requeijão a gente já usa o leite in natura, mais um creme de leite, mais um coalho, estabilizantes. Então, cada queijo tem a sua propriedade. E esses queijos mais consistentes, no caso a mussarela, o queijo prato, gorgonzola, parmesão e até o Minas curado, são queijos maturados. O que significa isso?
Isso significa que são queijos que, depois de prontos, eles precisam ficar descansando para ter essa consistência. Então, esses queijos são os queijos amarelos, ricos em gordura e principalmente sódio, né? Então, além de apresentar os benefícios dos queijos, temos que ter essas vírgulas, esses cuidados no que se refere ao consumo de sódio e gorduras saturadas. Mas ele mantém a mesma propriedade proteica? Tem o tanto que tem de proteína num queijo, por exemplo, fresco, como Sim. esse queijo branco, Sim. um queijo gorgonzola e um parmesão? Sim. Todos os queijos, eles têm as mesmas propriedades, 2 gramas a mais ou a menos, até pelos litros de leite que se precisa para a produção de um determinado queijo e o tamanho do queijo, mas isso principalmente na quantidade que você vai comer, que até é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que as recomendações diárias de consumo de cálcio, que é o principal mineral contido em leites derivados e queijos, que participa desde saúde óssea, contração cardíaca, contração muscular, sistema nervoso, prevenção de cáries, que é o mineral mais importante que a gente tem neste tipo de alimento. O consumo diário deve ser 3 porções diárias, que isso equivale a praticamente 3 copos de leite, 6 pedaços de queijo, fatias de 40 gramas. Fatias e 3 de 40 potes gramas, de aí vai variar de queijo para queijo, né? De queijo para queijo. Mas Tá. mais ou menos são fatias de meio centímetro. Tá, um menor que um dedo. Menor que um dedo. Então, Né? você falou 4 ou 6? Então, de queijo são 6 fatias. 6 fatias, tá. Né? Que correspondem a 3 porções De leite, como se fossem consumo 3 copos de cálcio. leite. Que hoje nós sabemos também que o consumo de cálcio proveniente de queijos e derivados de leite está super reduzido, principalmente na adolescência e infância, porque está sendo substituído pelo consumo de refrigerantes, fast foods, gorduras de outras qualidades. Então, existe um incentivo hoje nesse consumo de leites derivados e queijos, porque às vezes a criança, até o adolescente, não gosta do leite propriamente dito. Mas ele pode tomar iogurte batido com fruta, queijos dentro de preparações, né, para finalizar um prato, enfim, que isso já é considerado uma porção. Então, o ideal é que tenham 3 porções de lácteos ao dia. Tudo bem da gente trocar, por exemplo, a proteína, que seria a carne, o frango, o peixe, pelo queijo? Ou não? São diferentes? Então, nós podemos sim trocar qualquer tipo de proteína desde que isso seja calculado. Então, como é que funciona? Se a gente sabe que tem que se ingerir 80 gramas de proteínas diárias, essas 80 gramas elas podem ser provenientes de qualquer tipo de proteína ou animal, carne, peixe, frango, ovo ou do próprio queijo, ou seja, qualquer alimento. E o que equivale, por exemplo, a um bife? Porque normalmente o brasileiro come um arroz, feijão, a gente até mostrou o prato do brasileiro aqui, os benefícios, o que a gente tem que ficar de olho, né? E um bife a gente sabe que de repente pode ser trocado por um bife de frango, por 2 menores de peixe. No caso do queijo, de trocar o bife pelo queijo, Então, quanto de queijo? Um bife, em média, de 100 gramas, ele tem 15 gramas de proteína. Então, 100 gramas de carne pesada tem 15 gramas de proteína, que é um nutriente. No caso do queijo, nós sabemos que 200 ml de leite, né, que a gente não consegue, através de 200 ml de leite, ter uma fatia de queijo, mas eu chego lá. Então, 200 ml de queijo equivale a de 9 a 7 gramas de proteína. Então, a gente tem que multiplicar por 2. Então, no caso, são 2 copos de leite. Para trocar por um bife. Equivale então, a um aquela bife. história de que aquele lá vale um bifinho, não é bem assim. Não é bem assim, porque além do bifinho, a gente tem açúcares, gorduras. Então, tem outros nutrientes que acabam complementando a parte proteica, né? O queijo é um alimento completo. Então, quem gosta de queijo, prefere comer queijos, pode comer tranquilamente, considerando sódio e gordura. Por quê? Porque ele tem proteína, carboidrato, sais minerais, ele só não tem fibras. Mas hoje nós temos até iogurtes
manteigas, enfim, preparações lácteas com adição de fibra, de cálcio, que isso, mais uma vez, como nutricionista eu digo, é importante ler rótulos. Então, a leitura de rótulos hoje é cada vez mais importante. Nós sabemos que a Anvisa está mudando toda essa lei para poder o consumidor ter essa noção real de que se ele está comendo uma fatia de queijo, corresponde exatamente a X gramas de carboidrato, X de proteínas, vitaminas, minerais, gorduras, fibras, etc. Porque o que acontece é que você pega a embalagem e tem lá queijo Minas. 2 colheres de sopa, primeiro. Queijo Minas a gente corta, a gente não dá colherada, né? Colher. Então não condiz com o que a gente está consumindo. Então é importante essa leitura de rótulos, prestar atenção se a embalagem, a gramagem da embalagem condiz com o que está escrito no fator nutricional, porque muitas vezes o fator nutricional está escrito 2 colheres ou 6 bolachas e na verdade o pacote está 100 gramas. E a pessoa come o pacote achando que está comendo 6 bolachas. E que está consumindo aquilo que está escrito nos fatores nutricionais. Tem que prestar atenção, mas eu gostei muito de saber que a gente pode comer queijo, que é um alimento que eu particularmente adoro. E a gente aprendeu, né? Então você pode aprender mais ainda, se precisar entrar em contato com a doutora Cláudia Talamarim, 0 operadora 11 4506-6520 ou no 0 operadora 11 97310 5409 97310 5409. Obrigada, viu? Obrigada.